Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Fernando Ferrarini. Eu sou especialista jurídico da Officersoft, responsável pelos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Sou bacharel em Direito e pós-graduando pela Faculdade CERS em Direito Notarial e Registral. Hoje, o objetivo da live é trazermos um pouco mais sobre o audit, que é um serviço ofertado pela Officer, que agora adentrou também no Paraná, e ele já é muito consolidado em Santa Catarina. Pois bem, foram desenvolvidas algumas perguntas pela área de negócios, também que é proveniente de clientes. Então, essas perguntas eles geralmente tendem a fazer quando vão contratar o serviço do audit. E então foi formulado esta conversa entre a gente para poder explicar um pouco mais como ocorre de fato o audit. A primeira pergunta, então, é: o que é o audit? Pois bem, auditoria extrajudicial independente. Essa auditoria ela é realizada por mim, no Paraná, onde eu vou verificar os atos, os processos e também situações administrativas da serventia. Tudo envolto de base legal. O que ocorre de fato então? A lei estipula que um ato deve conter determinadas informações. É isso que eu vou verificar. Determinados processos, determinadas obrigações dos oficiais. Um por um eu vou verificar e então vou repassar ao oficial que contratou esse serviço, né, são as situações que eles não se enquadram, qual o processo que ele não está fazendo da melhor maneira, por vezes. Junto a isso, então, eles questionam: Cássio, por que é tão importante realizar o audit? E eu digo o seguinte, que é um conjunto de fatores. O primeiro é muito ligado aos processos e também a alguns atos em específico. E por quê? É muito recorrente. E quando é algo recorrente, é do dia a dia, as pessoas não tendem a verificar se estão fazendo da maneira correta. E isso tende a ocorrer erros. Então você deixa passar uma situação aqui, o teu processo não está tão célere ali. E quando você chama um terceiro para ver isso de fora, ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla. Ele consegue verificar se teu ato está cumprindo com todos os requisitos, conforme a visão dele também, conforme a visão de mercado, conforme o entendimento de várias pessoas e da lei. Às vezes você deixa passar algo. Então, a terceira pessoa, com esta visão, preparada para tal, poderá verificar se o que você está fazendo está correto, se é da melhor forma. E aí, o último fator que eu também colocaria é o quê? Por que é tão importante? Quando você tem uma terceira pessoa olhando para dentro do seu negócio como um todo, ou seja, para dentro de um tabelionato de notas, para as escrituras, para dentro da forma que você protesta um título, você então consegue ter uma segurança em discutir com a pessoa. Cássio, eu faço isso da melhor forma? Eu faço isso da melhor maneira? Ou, o que você acha sobre determinada situação? Eu devo aplicar determinada legislação ou outra? É uma legislação federal ou a estadual? Qual que eu devo enquadrar aqui? E o auditor está ali para isso, para poder te auxiliar também neste processo, de tirar dúvidas do dia a dia. E aí, quando a gente responde tudo isso um pouco, por vezes quando é localizado também, situações que não atendem à legislação questionam ainda quais são as implicações jurídicas sobre isso. E às vezes pergunto até: Cássio, qual que é a implicação jurídica sobre eu não realizar este audit? Muito bem, sobre não realizar o audit em si não tem. Mas existe sobre você não fazer um ato da maneira correta, sobre você não respeitar o devido processo legal, principalmente. E com isso deve ter atenção. E aí geralmente se atém
a Lei 8935, que fala o quê? Sobre a repressão, sobre a multa, a suspensão e a perda de delegação. Mas, ao meu ver, isso, por vezes, pode ser, não diria um dos menores problemas, porque ninguém quer sofrer um processo. Mas é um problema à parte, porque você tem... O próprio tribunal vai respeitar o devido processo legal para te aplicar qualquer uma dessas penas. No entanto, você deve pensar no prejuízo que você leva à parte. Um processo judicial que está ocorrendo, você vai ser chamado para responder também, talvez subsidiariamente, caso o Estado tenha que arcar com custo sobre um erro de operação. E vai um pouco além. E eu diria que é um prejuízo à classe como um todo. Imagina você praticar um ato errado, não respeitando uma devida segurança jurídica que a parte espera. E o tabelionato, principalmente, ele é feito para isso, para a segurança jurídica, orientar as partes. E aí você pratica uma escritura com uma parte ali que não deveria estar neste processo. O que vai ser colocado sobre essa insegurança jurídica da serventia está sendo abalada. A confiança sobre o tabelião de notas vai ser abalado, principalmente sobre o daquela respectiva serventia. Então, os seus clientes poderão começar a procurar outros. E por quê? Porque eles querem a garantia jurídica de que o ato não vai ser anulado, que não vai haver uma discussão sobre ele. E é por isso que é muito importante nos atermos a isso. A segurança jurídica em volta do ato é um dos principais fatores e dos maiores princípios notarais e registrais. Então é por isso que é muito importante também a realização de uma auditoria contínua. É um processo contínuo. E aí, eles perguntam sobre a sugestão de melhoria. Sugestões de melhoria em processo. É visto? Sim, é visto. Não é algo que nós fazemos à parte, mas como nós auditamos o ato, e o ato deriva de um processo, nós temos que verificar se o processo está correto, se ele está sendo realizado da melhor maneira, com a maior segurança jurídica, da forma mais célere também. Sabemos que nos dias de hoje, tudo precisa ser célere, porque todo mundo está buscando um ato de forma... Cássio, eu preciso disso para daqui uma semana. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o melhor encaminhamento de uma escritura? Como é que eu vou fazer a parte entender também que existe um processo que deva ser seguido e como é que esse processo então vai se desenhar da melhor maneira? O auditor ele também auxilia nisso. Ele dá sugestões quando estas são possíveis. Como assim? Houve já situações que questionaram: o que você me diz aqui que eu posso fazer? Por vezes, esse processo, por ser distinto para cada serventia, a gente não consegue de fato falar, faça isto ou aquilo. Mas nós geramos questionamentos, nós instigamos e buscamos criar gatilhos no cliente para que ele também possa, então, verificar o devido processo que ele está seguindo. Um remanejamento de setor, não da pessoa sair do setor, mas a forma que o setor está atuando, se as certidões emitidas são pela parte ou pela própria serventia. Várias situações dessas maneiras a gente consegue verificar. E a última pergunta é: a interpretação das normas, como é feita? E aí a gente entra num assunto um pouco mais complexo. E por que eu digo que é um assunto um pouco mais complexo? A maioria dos operadores do direito sabem que existe uma lei regente, por exemplo, a Constituição Federal, e dela derivam várias outras. A partir daí, o auditor tem que trabalhar da mesma forma. Ele tem que saber o que consta no Código Civil, nas leis federais, por exemplo. O que vai falar então
na 9492 sobre o protesto? O que vai constar na lei de cobrança de emolumentos? Como que eu devo proceder com cada uma dessas causas? Com cada processo, com cada ato, com normativos do CNJ e da Corregedoria, que por vezes destoam, entram em conflito. Como que eu realmente vou poder alcançar uma maior excelência na segurança jurídica, sendo que existem inúmeras normas que falarão sobre o mesmo assunto? Então é a partir daí que a gente entra no quê? Verificar qual a norma específica, seja para o Estado, qual que é uma norma geral. Então, por exemplo, o CNJ publica um provimento falando sobre a regra do protesto. Ele tem que ser de determinada maneira. As corregedorias, em regra, devem respeitar. Eles podem ampliar também o seu entendimento dentro daquele escopo, mas eles não podem sempre contradizer. Então, com base nos entendimentos, com base em doutrina, jurisprudência, estudos, entendimentos das próprias entidades de classe, como o IEPTB, a NOREG, isso tudo é utilizado como base, como entendimento, para o auditor falar: existem tais situações que você pode seguir. Existem dois processos legais aqui, uma norma diz isso, uma norma diz aquilo. Prós e contras, qual que é visto como mais usual pela classe, por outros tabeliões. Isso tudo realmente é feito. E por quê? No estado de Santa Catarina já foram feitos inúmeros audites, o contato com inúmeros tabeliões. No Paraná temos vários tabeliões também como clientes, já foi feito audite. Então a visão que é aplicada para cada um, processos, entendimentos, a gente consegue utilizar para sedimentar um único e tentar fazer com que isso seja a maior segurança jurídica dentro do processo, dentro do ato também. Bom, pessoal, hoje o que eu tinha para trazer para vocês era isso. São algumas perguntas sobre o processo em si, do audite, de como ele ocorre e de formas que a gente pode também agregar segurança jurídica para a serventia a partir desse serviço. Vou deixar também para vocês que, caso queiram a contratação desse serviço, podem entrar em contato pelo e-mail da Officer, por telefone. O e-mail é negócios@officersoft.com.br. Não há compromisso em orçar, não há compromisso em querer saber mais, e caso queiram, eu estarei também efetuando a resposta de alguns questionamentos futuramente, tá bom? Fico à disposição para mais dúvidas e desejo a todos um excelente dia. Tchau, tchau!